Décima questão, diferencie competência absoluta e relativa. Bom, competência absoluta e relativa, ela está atrelada àqueles critérios. Eu tenho, então, na verdade, uma definição. Se eu quisesse seguir um roteiro, eu diria para você, a primeira pergunta seria, qual a jurisdição? A jurisdição se aplica? Depois disso, eu diria, olha só, eu vou ter que parar um tempinho, botar um remédio na garganta e já volto. Então, vou dar um pause, mas volto já. Vamos lá, trouxe o remedinho, não sei nem se eu vou conseguir editar direito, mas vamos lá, é caseiro. Então, o que acontece? Competência absoluta e relativa. Quando eu pego um critério, então, na verdade, primeira pergunta que eu faço, a jurisdição brasileira se aplica? 88, 89 e 90 do CPC. Segunda pergunta que eu faço, qual a justiça? E aí eu me socorro da Constituição Federal no primeiro momento. A partir do artigo, então, 92, eu tenho a estrutura do Poder Judiciário, e depois de lá eu recomendo que você faça uma leitura nos artigos 114, 118, 121, 122, 125 e 109. Você vai ver que existem justiças especializadas, como a trabalhista, a militar e a eleitoral, e existe a justiça comum. E essa justiça comum se divide em justiça comum estadual e justiça comum federal. Feito isso, eu pego agora, então, depois que eu chego ao critério que me definiu qual a justiça, bom, nossa justiça é a comum estadual, beleza. Eu faço a seguinte pergunta, a justiça comum estadual de qual localidade? Quem me responde isso é o artigo 94, na verdade são os artigos 94 e seguintes do CPC. Tem que tomar cuidado aí com o artigo 100, que fala e traz alguns foros privilegiados. Depois que eu chego à territorialidade, exemplo, domicílio do réu, eu faço a seguinte pergunta, tá bom, no domicílio do réu, qual o juízo competente? Quem detém a competência originária, quem detém a competência recursal? Então, na verdade, eu chego ao juízo de família, primeiro grau de jurisdição, e verifico que a competência recursal aqui no Rio de Janeiro é o Tribunal de Justiça. Veja que eu estou fazendo um caminho que nada mais é do que perquirir o juízo natural. Terminou aí? Na verdade, não. Eu teria ainda que fazer mais uma pergunta. Esse juiz, pessoa física, que vai julgar a minha causa, ele é livre de impedimentos e de suspeições? Na verdade, eu tenho que analisar então os artigos 134, 135 do CPC para poder verificar se ele é um juiz imparcial. Só voltando um pouquinho, quando a gente chegou no juízo, vara de família, eu esqueci de falar. Quem diz para a gente qual o juízo competente é o Código de Organização e Divisão Judiciária, que vai estar dizendo a quem compete o quê. Mais ou menos essa é a regra geral, a visão geral. E aí ele pergunta, então, diferencie competência absoluta de relativa. Por que eu preciso saber os critérios que delimitam a competência? Porque desses critérios eu extraio, de acordo com o artigo 111, que alguns são de natureza absoluta, isto é, interessam à ordem pública, são critérios ligados à administração pura e simples da justiça, e sua observância é obrigatória. São critérios que as partes não afastam. São critérios que o juiz deve conhecer de ofício. São critérios que, se não observados no momento próprio, podem ser a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, suscitados pela parte, até mesmo em ação rescisória. Então veja que o tratamento 267, parágrafo 3º, 301, parágrafo 4º, são artigos importantes que você deve ler ao lado do 111, 112, 113 e 304. Por quê? Porque essa incompetência absoluta, ela será alegada como preliminar de contestação, artigo 301 do CPC. E a incompetência relativa será alegada em peça processual própria para as defesas indiretas ou defesas de natureza processual, ligadas à incompetência relativa, ligadas ao impedimento e à suspeição. Mas para a gente hoje, incompetência relativa, através de exceção, artigo 304. Então, na verdade, diferencia competência absoluta e relativa. Absoluta a gente já falou. A relativa, ela está ligada ao interesse da parte, ela foi feita ou foi estudada ou foi aplicada para atender a esse interesse. Se a parte não alegar no momento próprio, ao contrário da absoluta, que não está sujeita à preclusão, ocorre a preclusão.
e a preclusão leva a um fenômeno que é a prorrogação da competência. Assim, um juízo que inicialmente tinha uma incompetência relativa, por exemplo, eu propus a minha ação numa territorialidade que não era adequada, deveria propor no Rio de Janeiro e propus em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, para quem está assistindo a nossa aula aí, não pertence aqui, não conhece a nossa realidade, Rio de Janeiro é um município, Niterói é outro, são municípios do estado, mas são territorialidades diferentes, comarcas diferentes. Em razão disso, se eu propus numa comarca diferente, num território diferente, eu teria ali uma incompetência relativa. Se a parte não alegar esta incompetência, a gente tem ali uma prorrogação da competência. Juízo que inicialmente não era competente, prorroga sua competência e passa a poder julgar a questão. É exatamente esse ponto que vem sendo discutido na reforma do CPC. O juiz poderia então passar a ele mesmo, de ofício, em qualquer hipótese, declinar da competência para o juízo competente. Isto no procedimento comum ordinário, no procedimento comum sumário, no procedimento comum. Porque em sede de juizado, essa incompetência territorial, ela leva à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso 3, da Lei 9.099 de 95. Vale aí uma pesquisa e uma leitura nesse artigo.